Boa tarde. O Dia da Mãe surgiu nos Estados Unidos da América, onde é celebrado no segundo domingo de maio. Aqui em Cabo Verde, o Dia da Mãe, algumas pessoas celebram no primeiro domingo de maio, outras pessoas celebram no segundo domingo também do mês de maio. Por isso, hoje no programa Sociedade Aberta, focamos aqui na questão de ser mãe. Convidamos para estar aqui conosco a médica Neuza Semedo. Ela é médica, ginecologista obstetra, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde. Ela também é mãe. Sim, e uma filha. E feliz Dia da Mãe, feliz Semana da Mãe, nós podemos dizer assim, Obrigada. ligar os dois domingos. Obrigada. E também estamos a receber Marília Barros. Ela é professora e também mãe. Boa tarde. Boa tarde. E feliz Semana da Mãe. Obrigado. E ao longo deste programa queremos também ter a sua participação. Já sabe, é só ligar para 594-9714. 594-9714. O número vai aparecer daqui a pouco no seu ecrã e vai poder dar um toque para este número de telefone e a nossa produtora vai retornar a ligação. Depois de 6h20, 6h25, vamos ter aqui a sua participação. Mas pode desde já dar um toque para este número se quiser participar aqui neste programa Sociedade Aberta. Também no Sociedade Aberta pode deixar os seus comentários no Facebook, é só procurar Sociedade Aberta. Temos aqui as duas convidadas, portanto, Marília Barros, professora e mãe, e também Neuza Semedo, médica e também mãe. Vou começar por si, professora, para nos dizer em que momento uma mulher deve ser mãe? Há uma idade para isso? É uma questão de maturidade? Bem, idade definida, penso que não existe, mas há algumas coisas, algumas considerações a ter. Em relação ao tempo, pensar que, por exemplo, na adolescência, não é a altura de ser mãe. Então, acho que todos concordam que nessa altura, ainda infelizmente, é um fenómeno que nós temos muito na nossa terra, da gravidez precoce, mas sabemos que a adolescência não é tempo ainda de ser mãe, que a jovem ainda tem tempo de ser filha, e não ser mãe, de se divertir, de estudar, que é a época mais importante para se dedicar aos estudos. Depois, mais tarde, pode-se pensar na maturidade, na maternidade, sim, mas requer também alguns requisitos. Penso que uma pessoa com 25 anos, mas também se não tiver todo aquele preparo, porque temos que preparar para ser mãe. Não pode ser algo que cai assim de paraquedas na vida de uma pessoa. Também, mais tarde, também depois dos 40, não sei, 45, depois a doutora irá falar melhor sobre essa parte também, também há que ter alguns cuidados. Então eu penso que há tempo sim para ser mãe. Infelizmente temos que tentar combater, como eu disse, a gravidez na adolescência. O ICEC fez uma campanha há uns anos atrás sobre adolescência primeiro e gravidez depois. Mas infelizmente acho que não levaram isto muito e não conseguiram realmente, porque continua a haver este fenómeno na nossa sociedade. Há tempo sim, penso que sim. Tem um tempo para ser mãe? Ela já falou de adolescência, gravidez na adolescência. É claro que nós fazemos tudo para não ter, né? Nós fazemos campanhas até para evitar, porque acaba complicando a vida do adolescente. Mas eu acredito que a mulher sabe quando é que deve ter um filho. Ou seja, algumas com 25 anos acham que estão na idade certa, tem outras que é na casa dos 30 e tem outras que nunca não se sentem preparadas, né? Então, eu acredito que a idade certa é a idade que a pessoa se sinta psicologicamente preparada, fisicamente e financeiramente preparada. Principalmente a questão emocional da maternidade, porque a maternidade vai mudar completamente a vida de uma mulher, da família toda, mas da mulher em particular, porque é a mulher que vai gerar, que vai cuidar, que vai passar mais tempo com a criança, então tem que pesar muito essa parte de psicológico, e além do financeiro, mas o psicológico, o apoio familiar, a rede. Mas se disse a mulher deve decidir, ela é que sabe, mas imagina uma jovem de 18 anos dizer eu estou preparada para ser mãe. Por isso eu estou a dizer, na adolescência não é aconselhável, porque vai mudar a vida da adolescente, porque vai ter que parar de estudar,
pelo menos um tempo, vai ter um filho para cuidar o tempo todo, porque o filho, quando a gente tem, é para toda a vida. Então, é essa questão que eu digo de maturidade. Tem que saber se sente matura. Sabemos que a maturidade não é só querer, não é? Então, a pessoa, para estar madura, tem que ter uma decisão responsável, com coerência, tem que pesar tudo, ter capacidade psicológica e cognitiva para fazer isso. Não é só querer, porque aí é querer, que eu acho que é imaturidade. Tem que ter a maturidade. Então, como preparar para ser mãe? Vamos pensar naquela parte fisiológica, mulher, é médica, ginecologista, obstetra, vai nos explicar como preparar, como uma mulher deve preparar para ser mãe. Pronto, a mulher deve se preparar primeiro psicologicamente. Como é que ela pode fazer isso? Primeiro, conhecer-se a si mesma, não é? Para ter noção do que é, o que significa a maternidade para ela. Por que ela quer ter um bebê? Se ela se sente capaz de assumir aqueles desafios da maternidade. Porque nós sabemos que querer e poder são duas coisas diferentes. Então, ela tem que saber se está preparada psicologicamente, financeiramente e conhecer o desafio da maternidade. Procurar saber com profissionais de saúde ou mesmo com pessoas que têm uma certa informação, saber os processos da maternidade, o antes, o depois, o antes, o durante e o depois. Saber que a maternidade é uma coisa para o resto da vida, como eu disse, e que exige muito da mulher, da transformação física, da responsabilidade acrescida. Deve fazer uma consulta primeiro? É fundamental fazer a consulta pré-concepção. Nós aconselhamos todas as mulheres a fazer uma consulta pré-concepção, justamente para saber se tem algum problema. É naquele período, na consulta pré-concepção, que vamos saber se tem algum problema de saúde, saber se tem alguma infecção para tratar antes, fazer alguma suplementação com algumas vitaminas que vão evitar problemas no bebê. E também, se a mulher faz uma consulta pré-concepção, ou seja, antes de engravidar, a probabilidade de ter uma gravidez saudável é muito maior. É por isso eu costumo dizer para as minhas pacientes, imagina que uma consulta pré-concepção é como quando a gente prepara a terra para fazer uma sementeira. Ou seja, quando a gente aduba a terra, prepara bem, a sementeira cresce mais viva. Então, a mulher também é igual. Então, tem que fazer uma consulta pré-concepção, depois que está tudo certo e conseguir engravidar. Fazer as consultas de pré-natal, seguir, não só fazer, mas seguir as orientações do profissional de saúde. Profissional pode ser ou médico que acompanha, ou um profissional, enfermeiro, por exemplo, que tem a preparação para fazer o acompanhamento pré-natal. Então, não só fazer consulta, mas seguir as orientações, fazer os exames que o profissional solicita, seguir à risca, porque é neste período que tomar os suplementos que são indicados durante a gravidez. Sim, principalmente, antes da gravidez, nós indicamos o ácido fólico, que vai prevenir problema de malformação do bebê. Nós falamos problema de tubo neural. Para a linguagem popular, problema de cabeça e da coluna. Então, é importante fazer isso. Quando a mulher não faz uma consulta pré-concepção, tem mais riscos de ter complicações e desfecho não favorável. Hoje na aula, fala-se isso com as meninas, com os alunos todos, com os estudantes, as meninas e os meninos, abertamente sobre isso, sobre a questão da gravidez, para poderem estar preparados depois. Nós tínhamos uma disciplina que era a disciplina de formação pessoal e social, que trabalhava diretamente sobre esses temas. Mas essa disciplina, com o novo currículo, com os novos programas, com a revisão que fizeram, então essa disciplina agora tornou-se transversal, deixou de existir a disciplina de FPS e agora entende-se que é transversal em todas as disciplinas. Então já não há uma disciplina específica para falar sobre esse tema. Mas mesmo quando existia a disciplina de FPS,
mesmo assim, o problema da gravidez precoce continuava a existir nas escolas. Ou seja, acho que é uma questão, como a doutora disse há bocado, não, eles querem ter filhos. Ter um filho não basta querer, é poder, é ter condições para ter um filho. E então, infelizmente, às vezes faz-se por moda, porque as colegas estão a ter filho, então está na moda. Se uma jovem chegar até aos 20, 22 anos e até ir ao engravidar, passa-se alguma coisa com ela, que ela tem algum... Não tens filho porque tens problema de saúde. É a pergunta que elas fazem. Há essa mentalidade, que até os 22 anos a mulher tem que ter um filho. Existe essa mentalidade ainda na nossa sociedade. E isto, acho que precisamos trabalhar isso. Isto acontece nos liceus. Nos liceus isto acontece. Nós deparamos com isso. Por exemplo, eu tive meu filho com 27 anos. E muitas pessoas me questionavam: tens problemas de saúde, não consegues engravidar, porque é que não tens filho ainda? Ficavam assim como se tivessem alguma pena da minha pessoa por não ter um filho ainda. Não se pensa que é preciso reunir as condições para se pensar em ter um filho. Falou-se aqui na questão do preparo psicológico. Por quê que é necessário esse preparo? Porque é importante que a maternidade muda a forma de pensar. Primeiro que nós temos que pensar que vamos gerar um ser que vai depender completamente de nós, não é? Então vamos ter que cuidar desse ser. Então isto mexe com a nossa forma de pensar. Já não podemos pensar só em nós mesmos. Temos que dar prioridade a um ser que está a caminho. E não só durante a gestação, não só durante a infância. Eu tenho um filho de 25 anos que há bem pouco tempo ainda dependia de mim também, financeiramente. Então, eu tenho que pensar que... Fala-se muito em paternidade responsável, mas é preciso ter também maternidade responsável. Pensar que eu tenho que estar preparada para suprir, para cuidar, porque o psicológico e o emocional estão lá perto, então é saber que eu tenho que ter um amor incondicional. O filho tem que vir, muitas vezes, em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar. Então muda a nossa estrutura, a nossa forma de pensar. É essa falta de preparo psicológico que nós temos casos de mulheres que engravidam-se, têm o bebê e muitas vezes rejeitam a criança logo à nascença? É justamente falta de preparo. Por isso que eu disse, tem que ter um pouco de conhecimento do que é a maternidade. O que a maternidade pode acarretar, os desafios, alegrias, claro, mas os desafios, se a mulher se sente preparada psicologicamente, porque a gravidez altera o organismo e, por isso, muitas vezes, as mulheres têm depressão pós-parto. Acontece aquela mudança nas primeiras 2 semanas. A qualquer mulher pode ficar um pouquinho triste, porque é uma coisa nova, exige muito da mulher, é muito pesado, é alegre, sim, mas é muito pesado porque tem que acordar, tem que amamentar, cuidar e tudo. Então, é claro que sobrecarrega muito. Então, é por isso que a mulher tem que ter a capacidade de saber, né, isso é um preparo, que a maternidade vai mudar a vida e que ela vai precisar de ter pessoas para ajudar e que ela não é uma mãe super-herói. Porque, às vezes, o que atrapalha na parte psicológica é que a mãe quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer mostrar-se que é capaz, mas a maternidade, como eu disse, é da família. Então, tem que ter um suporte atrás, um suporte forte que ajuda, porque senão acaba entrando em estresse mesmo. Então, este preparo, este conhecimento de saber o que são os desafios da maternidade, vai ajudar com que ela mesma seja um pouquinho, até posso dizer, mais tolerante consigo mesma, para aceitar os desafios e saber que ela tem alguém para ajudar e que ela não precisa fazer tudo. E a mulher também tem que saber lidar, principalmente com a mudança do corpo, né? Justamente. Então, por isso tem que conhecer, como eu disse, o antes, o durante a maternidade, um dos desafios é a mudança do corpo, né? A mudança física,
além do psicológico, uma mudança física também. Então, a mulher tem que conhecer essa parte para saber como é que vai tentar adaptar a uma nova fase, que é só uma fase. Então, é importante estar preparado para essas mudanças. Nós temos outras... Sim. Não, queria acrescentar também nessa parte do psicológico, porque antes de uma pessoa engravidar, a mulher é livre para ir sempre quando quiser, quando tem filho. Agora uma pessoa tem que limitar-se, tem que cuidar do filho, tem que assumir também as coisas. Porque há uma tendência também, infelizmente, na nossa terra, de ter filho, mas depois de dar a mãe para cuidar, alguém para ficar, porque tem-se que ir a tal lugar. Quer-se ter a mesma vida que se tinha antes, que já não é possível. Nós assumimos outras responsabilidades. Então, como disse a doutora, temos que ter alguém para nos ajudar, sim, a cuidar, não vamos ser super mulheres, nem super mães, mas não é deixar o filho que tem uma festa, que tem tal paródia, tem tal coisa. Agora não. Agora temos que cuidar primeiro dos nossos filhos. E então isto requer um preparo psicológico para saber que quem vai ter um filho tem que assumir as suas responsabilidades, não ficar agora por conta da avó, por conta da mãe, por conta das amigas, porque tem que ir para a festa aqui, acolá e outro lugar. Não, agora tem que, se fazia muitas noitadas, muita paródia, agora tem que diminuir. E muitas vezes as mães começam a culpar os filhos porque está a atrapalhar, já não consegue ter a vida que tinha antes, porque os filhos agora exigem muito de nós como mães. De que forma que a condição ou situação financeira implica na questão, na decisão de ser mãe e também depois de ser mãe? Durante toda a vida. É totalmente diferente. Como disse a doutora há bocado, nós começamos logo no pré-natal, começam logo os gastos. Agora temos que ver consultas, vários medicamentos para comprar, enxoval. Antes do bebê nascer, já temos que começar a fazer contas à vida. Começam outros gastos que nós não tínhamos antes. Começa antes do bebê, durante a gravidez. Depois, quando nasce, também agora temos que começar naquela fase ainda inicial, que é um percurso. É um percurso, cada fase tem as suas despesas. Então, logo que a criança nasce, temos fraldas, temos alimentação, temos montes de coisas. Depois começa com jardim de infância, que tem que se pagar, alimentação. E até chegar à universidade, os gastos são só a subir. Então, é preciso realmente termos uma preparação financeira. Porque, é assim, eu digo sempre, nós não podemos ter os filhos que nós queremos ter. É os filhos que nós podemos ter, que a nossa condição financeira nos permite. Temos que fazer, porque não podemos ter um filho para depois ficar à espera, ficarmos à mercê da caridade alheia para dar de comer, para vestir, para fazer alguma coisa, alguém vai dar uma peça de vestuário, não. Quando nós temos uma criança, temos que saber, temos estrutura financeira, temos um emprego, um salário que nos permite assumir. Isto é muito importante também. Mas é necessário também o homem e a mulher pensarem juntos. Os filhos são responsabilidades dos dois. Claro. Esse é o suporte também que eu disse no início, que tem que ter o suporte da família. O pai é fundamental. Claro, ele também é responsável. Então, se a mulher tem um suporte familiar, principalmente da parte do pai, isso facilita até também na recuperação da mãe, no puerpério, na vida, né? Na tranquilidade. E se o pai colaborar mesmo na íntegra, como deve ser, vai suavizar esse processo, que é um processo bom, mas que exige muito, que quando é compartilhado, torna-se mais fácil. Então, o pai é fundamental para, não só para ajudar a cuidar no nascimento ou na gravidez, mas durante a vida toda. Eu gostaria também de saber, talvez nós pegássemos nesse tema, observando para as mães hoje em dia, né? Quais têm sido os grandes desafios que as mães enfrentam atualmente no processo da educação dos filhos. Nós temos mães, temos pais, nós temos que pensar nos dois, mas estamos aqui a focar nas mães. Nós, como mães, hoje, eu penso que enfrentamos vários desafios. Um deles que eu podia apontar aqui
é a questão da transmissão dos valores para os nossos filhos. É fundamental, porque assim, nós estamos inseridos numa sociedade e cada mãe define o tipo de valores, porque, ok, a educação de um filho passa para a questão de finanças, etc., mas nós estamos a formar um cidadão, nós estamos a formar uma pessoa para a sociedade, um produto, de certa forma, para entregar à sociedade. Então, nós temos que ter muito cuidado na transmissão dos valores. Infelizmente, na minha opinião, eu penso que hoje em dia estamos a ter uma grande crise de valores na nossa sociedade. E essa crise começa em casa. Por exemplo, eu como professora, eu vejo muito isso. Quando eu penso em valores, estou a pensar, por exemplo, em respeito, na verdade, que são valores importantes que temos que transmitir como mães aos nossos filhos. Infelizmente, muitas mães, falemos de mães, talvez depois vai ser família numa outra oportunidade, mas nós somos a pedra angular nessa missão de transmitir bons valores para os nossos filhos. E isto, infelizmente, muitas mães têm falhado nisso, nessa transmissão de respeito. Coisas básicas. Vou-lhe dar um exemplo que me tem deixado muito triste. Na minha escola, é preciso, às vezes nas escolas é preciso escrever na sala onde recebem os pais o tipo de traje que uma mãe deve usar, ou encarregado de educação deve usar, quando vai saber do seu filho na escola. Que às vezes não vai com decência, vestido de uma forma decente para um estabelecimento de ensino. Uma escola é uma instituição. Então, quando nós temos mães a chegar e que são impedidas à porta de entrar porque não estão vestidas adequadamente para entrar no estabelecimento, então eu fico a pensar em casa, que tipo de valores, que tipo de educação, por exemplo, estão a passar aos seus filhos. Então nós temos como mães, temos que ensinar aos nossos filhos. E eu penso também que para mim a única forma de ensinar, de educar como mãe, é através do exemplo. O exemplo que nós, como mães, damos aos nossos filhos. Se eu disser ao meu filho que devemos defender a verdade, e ele encontra, por exemplo, eu estou a mentir, então estou a dar um péssimo exemplo, a educação vai falhar, obviamente. Então, eu acho que, como mães, muitas vezes estamos a falhar na transmissão de bons valores para os nossos filhos, para a sociedade. Aconteceu uma cena há dias, também de um grande desafio, fiquei muito triste. Uma mãe andando na rua com uma filha, uma menina de uns 4 anos, e a certa altura a mãe estava a conversar com alguém, a filhota saiu a andar sozinha. A mãe começou a falar com a filha, com palavras tão feias, tão rudes, e com até alguma obscenidade a dirigir-se para a filha. Eu fiquei a perguntar se na rua, na via pública, fala com a filha naqueles termos, usando palavras tão feias, em casa, como é que vai ser? Então eu fiquei preocupada, realmente, como mães, temos esse desafio. Lembrando aos nossos telespectadores que podem ligar para 594-9714, 594-9714. Este é o nosso número que pode participar. Dê um toque para este número, a nossa produtora vai retornar a ligação. Neste momento temos uma telespectadora em linha, a partir da cidade da Praia, Sandra Santos, quem cumprimentamos. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Nós gostaríamos de ouvir também a sua opinião sobre este tema, ser mãe, o que é ser mãe. E agora, neste momento, ouvimos aqui a professora Marília Barros a falar dos grandes desafios que as mães têm hoje na educação dos filhos. Sim, sem dúvida, esse é um grande desafio de todos nós e ouvi com muita atenção a opinião da professora Marília Barros, a qual estou inteiramente de acordo. E penso que para que realmente possamos ter sucesso na educação dos nossos filhos, nós como mães também nós temos que encontrar tempo de qualidade para estar com eles. E muitas vezes aproveitar das situações informais
para que possamos transmitir-lhes uma boa educação. Às vezes vendo um programa de televisão em conjunto e dando a nossa opinião. E também uma coisa que penso que nos faz ter sucesso como mães é saber respeitar a individualidade de cada filho, saber que são diferentes e evitar comparações. E ali também reside o segredo para sabermos lidar com desafios que poderemos ter com cada um deles. E uma coisa que me ajuda muito como mãe é enfatizar que eu confio neles. Isso faz com que eles tenham alguma responsabilidade extra. Saber que eu, como mãe, eu transmito valores e também eu espero que ponham aquilo em prática. E, felizmente, graças a Deus, tem tido resultados, mesmo com os desafios, mas mostrando que eu acredito no potencial deles. Eu vejo que isso dá-lhes mais responsabilidade. E também outra coisa que me ajuda muito como mãe é encontrar espaço na vida deles para que eu possa ser a melhor amiga deles. E isso faz com que eu tenha muitos recursos no tempo. Por exemplo, pensar como eu era na minha adolescência, contar experiências, deixar que se sintam à vontade para falar-me dos seus problemas e mostrar-lhes que vão aprendendo com os seus erros, mas que estarei sempre presente para os apoiar. E também a professora Maria disse muito bem que nós devemos pautar pelo exemplo. E eu esforço nesse sentido, porque o velho ditado diz: não posso ouvir o que tu dizes, porque o que tu fazes fala alto demais. Está bem. Nós agradecemos a sua participação neste programa. Muito obrigado por essas contribuições. E vamos começar então. Primeiro vamos lançar um olhar do que ela disse e depois vamos voltar aos desafios. Eu gostaria de ouvir a médica Neuza Semedo do que disse aqui a mãe Sandra Santos, a partir da cidade da Praia. Ela falou de vários aspectos. Sim, eu também concordo muito com ela nessa parte. O amor, o afeto é fundamental. A confiança, mostrar que está sempre disponível. Ou seja, a gente ama, mas também impõe limites e não é cobrar, mas é mostrar que estamos lá para qualquer problema, qualquer desafio, que nós temos que ser as melhores amigas. Não aquele pai ou mãe que repreende, mas que ajuda, corrige, ama e também, se nós transmitimos com o exemplo, os valores, ou seja, o que é que nós queremos transmitir para os nossos filhos. Através dos nossos exemplos, fica bem mais fácil, não é só dizer. Eu friso muito essa parte do amor, do afeto, porque eu acredito que o amor vence tudo, corrige tudo. Então, se nós demonstramos, não é dizer eu amo, porque dizer eu amo não chega, é mostrar, é estar lá presente, mostrar que temos o interesse neles. E o que eu friso muito também é não comparar filhos. Eu tenho uma filha, mas eu acredito que até não é nem só não comparar filhos da mesma ou família com os outros. Não dizer, olha, tiraste uma nota sem a tua colega. Não, eu acho que cada criança é uma criança e cada filho é um filho. E nós temos que ter o cuidado até de exigir do filho de acordo com a idade, com a capacidade de cada filho. Porque eu, por exemplo, eu tenho uma filha, mas se eu tivesse 2 ou 3, eu não ia cobrar de uma criança, eu ia exigir de uma criança de 2, o mesmo que eu exijo de uma criança de 5 ou de 7 ou de 10. Então, nós temos que individualizar cada criança. Cada criança é única e cada criança exige um tratamento único. Professora Marília. Também algo chamou a minha atenção com a participação dessa senhora, essa mãe, é em relação ao que ela disse para dedicarmos tempo de qualidade aos nossos filhos. Isto é muito importante. Eu sempre cultivei isso no sentido de que, por exemplo, à mesa, termos uma refeição juntos. Então, é um tempo que, como mãe, vamos tentar saber o que é que o nosso filho tem feito.
como é que tem decorrido o dia, fazer algumas perguntas para se inteirar. Ele pode nem sequer perceber, mas nós temos intenção de saber como é que as coisas estão a decorrer. Tempo de qualidade, tempo também de sair de vez em quando, sair para estar juntos numa pizza, em algum lugar, para estar juntos, conversar. Dizer, não, hoje não é tempo de telemóvel, é tempo de estarmos juntos. E então é muito importante isso, trocar ideias e também, claro, o amor. Passar isso. Um filho, ele transforma-se num jovem confiante na vida, dependendo do amor que ele recebeu em casa e do apoio que ele recebeu. Então, saber que nós, como mães, estamos sempre lá. Somos sempre o porto seguro. Estamos lá para... É como um barco que sai. O filho é como um barco que sai no mar alto, mas ele sabe que pode voltar a qualquer momento. Tem o porto onde ele pode ancorar em qualquer momento. Então, isto dá uma sensação de confiança e de autossuficiência, sabendo que tem na retaguarda, eles saem para os seus voos, mas na retaguarda a mãe e a família está lá para qualquer momento que eles precisarem. Isso é muito bom na formação do caráter do indivíduo também. Médica Neuza Semedo, nós estávamos aqui a falar anteriormente sobre os grandes desafios de ser mãe atualmente no processo de educação dos filhos. A professora Marília focou muito na questão dos valores e ela mostrou alguma preocupação com valores que se estão a se perder. Pergunto-lhe, que valores que são necessários nós demonstrarmos, nós, estou a dizer agora os pais, mas uma mãe, demonstrar aos filhos valores para serem mostrados e não só para serem falados? Olha, eu primo muito pela honestidade e responsabilidade, porque eu acredito que se transmitirmos estes valores para os nossos filhos, que a honestidade é fundamental para o relacionamento humano, ele ou ela vai ter um comportamento diferenciado. Responsabilidade, porque qualquer coisa que ele venha a fazer ou que ele faz, ele sabe que tem que ter a coerência, a responsabilidade no que vai fazer. Ou seja, além de outros valores, eu primo muito pela honestidade e pela responsabilidade. Mas também a autoconfiança, né? A forma a postura de estar na vida, a autossuficiência. Se também a pessoa, eu acredito que se a pessoa tem alguma coisa a ver com religião, é outro valor importantíssimo para a constituição do caráter da criança. Ou seja, uma criança que tem um valor baseado na religião, na crença, eu acredito que tem outra postura na vida. Porque sabe que o outro deve ser tratado igual a ele. Então, ele sempre irá colocar-se no lugar do outro. A empatia, isso é fundamental. Por isso que eu acredito nessa parte de formação religiosa, porque eu acredito que molda o caráter da criança, da pessoa. A honestidade, a responsabilidade, o respeito pelo outro, a empatia, são tantos os valores. Acredita também que a questão da religião tem um efeito positivo quando uma mãe é religiosa, dedicada, consegue transmitir esses valores que disse a médica Neuza Semedo? Eu e a doutora Neuza temos isto em comum, somos mães e também temos a mesma fé. Então, e quando nós temos a nossa religião e a nossa fé em Deus, isto para nós como mãe é uma mais-valia no processo da educação dos nossos filhos. Ou seja, o caráter dos nossos filhos é moldado por valores cristãos. Segundo a Bíblia, a Igreja também nos ajuda muito. É uma grande aliada que nós temos no processo da educação dos nossos filhos. E então esses valores se passam, ou seja, nós temos a família em casa e depois também estar na igreja, a convivência com jovens que têm os mesmos princípios, os mesmos valores,
frequentam os mesmos lugares, os mesmos princípios de vida. Então, numa sociedade onde temos muitos problemas, eu já tenho um filho de 25 anos, eu dou graças a Deus que eu não tive muitos problemas que eu vejo muitos pais a enfrentar. E então, isto é graças ao apoio que eu tenho da minha fé e que eu conduzi o meu filho ao longo de todos esses anos. Então, facilita o nosso trabalho de mães em tudo isso. Qual é a importância da mãe na construção da sociedade? A mãe, olha, não desvalorizando os pais, Sim, estamos a falar das mães. mas eu acredito que a mãe tem um papel fundamental na moldagem do caráter da criança. Não só por estar 9 meses com a criança, mas a mãe é que, geralmente, eu posso dizer 99%, educa o filho com aquele amor, com aquele afeto, demonstra, está mais próxima, ajuda muitas vezes nessa parte da construção do caráter do filho. Os pais ajudam também, não vou dizer que não, mas a mãe eu acho que tem um papel mais crucial, um papel fundamental, porque eu tiro por minha filha, está mais próxima, fala mais, pelo menos mais aberta, fala mais dos assuntos, às vezes tem muito mais facilidade, porque a mãe é um carinho, né? Então tem muito mais facilidade de chegar, de conversar. E a mãe, a mulher, pelo fato de ser mulher e ser meiga, aquela capacidade de amar, de mostrar, porque nós passamos os valores com o comportamento. Então, eu acredito que a mulher, por ser doçura que consegue transmitir mais valores pelo exemplo, porque também está mais próxima, posso assim dizer. A mãe tem esse papel assim importante na formação da sociedade. De facto, eu ia dizer 90%, mas já que a doutora já diz 99%, de facto, a mãe, nós temos essa responsabilidade. Os pais ajudam, sim, mas uma mãe sábia consegue conduzir o seu filho. Ou seja, independentemente de todos os desafios que tem que enfrentar, pode ser uma mãe que educa sozinha, que não tenha o suporte do pai. Então, mas se ela for sábia, nós temos que entender o seguinte: nós ajudamos muito na construção da sociedade, nós mães, porque a família é o núcleo da sociedade. Tudo começa lá. Se nós queremos ter uma sociedade saudável, temos que ter famílias saudáveis, famílias equilibradas. Senão a sociedade também desmorona. Se a família desmoronar, a sociedade também. E quem é o ponto central na família é a mãe. A mãe é que transmite a maior parte da educação, dos valores. Então, nós, como mães, temos que estar conscientes da nossa responsabilidade. A doutora falou em termos da criança, mas lembremos também dos adolescentes, na idade em que vão enveredar para vários problemas, que querem conhecer muitas coisas. Penso no mundo da droga, abandono escolar e que seguir por maus caminhos. A mãe tem que estar sempre com a rédea, segurando a rédea, para o filho não se desviar. Então, na adolescência, e quando nós cuidamos bem do nosso filho na infância e na adolescência, mesmo quando eles chegarem à fase adulta, então nós continuamos tendo uma boa relação saudável, mesmo quando eles deixarem de depender financeiramente de nós, mas continuam a ter as mães como referência para ouvir alguma opinião. Claro que agora a decisão será deles, mas eu acho que é importante. Nós, como mães, temos que ter consciência que vamos oferecer, como eu disse no princípio, um produto à sociedade. Qualquer técnico que vamos ter na sociedade é resultado daquilo que ele leva de casa, em grande parte. Então, a sua postura, a sua forma de estar, os valores que ele vai levar. Então, os líderes da nossa terra, a todos os níveis, desde os políticos, os quadros na sociedade, tudo começa lá na família. Sabemos, pronto, a mãe, os pais têm esse papel fundamental para formar os filhos e as filhas, mas há muitos desafios na sociedade. Enquanto mães, eu gostaria que me dissessem como é que vocês observam para o que é que está a acontecer agora na sociedade.
nós temos muito consumo de droga, temos muita droga disponível, temos droga lícita e ilícita, temos as pessoas a desviarem para outros caminhos, temos também a influência, porque a educação não é só em casa, temos dos colegas. Primeiro eu gostaria de lhe ouvir, enquanto médica, enquanto mãe também, tem uma filha adolescente, não é? Sim. É por isso que eu frisei muito nessa parte do amor. Porque é importante nós não só dizermos que amamos, mas demonstrar. Então, um filho que sabe que é amado, ele é muito querido, ele tem um comportamento, uma abertura para chegar e conversar com os pais. Digo os pais. Eu acredito que muitas vezes os adolescentes, os jovens, que vão por um caminho errado, não encontraram suporte. E o suporte é a família. Eu digo principalmente a mãe. Então, eu acredito que é falta de diálogo, falta de demonstrar aquele amor, falta de proximidade, de presença, porque eu acredito que ninguém quer ir para um caminho da droga. Acho que todo mundo quer ser uma pessoa do bem. Mas as pessoas que vão pelo caminho da droga, eu acredito, na minha opinião, que não encontraram um suporte adequado. Não encontraram alguém, principalmente em casa, porque, como eu digo, a professora disse que a sociedade, nós vamos dar um produto à sociedade, que a família é a célula da sociedade. Então, é lá na família que vamos formar os nossos filhos. Então, se o filho não pode contar com a própria família, quanto mais com a sociedade. Vou querer ouvir também Marília Barros sobre... Esta questão. Temos de ter um aspecto importante para evitar que os nossos filhos se desviem para maus caminhos, é dar atenção aos nossos filhos, mas dar atenção, conversar, criar uma relação de confiança, de proximidade. Os filhos sabem que podem contar e quando são alvos de alguma coisa, e também ter cuidado com as amizades que os nossos filhos têm. Eu acho que nós podemos, como mães, de uma forma subtil, assim, com subtileza, encaminhar os nossos filhos, ter cuidado com que tipo de amizades, tipo de pessoas, colegas de escola, que os nossos filhos estão, por exemplo, a relacionar. Por exemplo, eu digo sempre, não é em função de saber se condição social do colega, mas saber se é um colega que está, por exemplo, não está interessado na escola, começa a faltar aulas, começa a consumir produtos ilícitos, eu não quero o meu filho, por exemplo, a se misturar com esse tipo de colegas. Então nós temos que estar atentas, como mães, tendo em conta os males, hoje nós temos que estar atentos sempre. Conversando, no diálogo, podemos entender muita coisa. Também eu agradeço a presença de Marília Barros, enquanto professora e mãe, e também de Neuza Semedo, médica ginecologista obstetra. Muito obrigado também as duas por estarem aqui connosco para falarmos deste tema, ser mãe. Muito obrigado. Obrigada a nós. E, portanto, já sabe, pode rever este tema, este programa e outros nas nossas plataformas digitais da RTC, tanto no Facebook da RTC, também no Facebook da Sociedade Aberta, no YouTube também. Na próxima edição, tendo em conta que nós estamos neste mês, que é mês da mãe, tendo em conta o domingo passado, celebrado aqui em Cabo Verde, também no próximo domingo também muita gente ainda celebra o domingo como sendo Dia da Mãe. Na próxima quarta-feira, dia 15, na quarta-feira do dia 15 de maio, é Dia Internacional da Família. Vamos então olhar para o bem-estar e também os desafios sociais da família.